Irmãos, agora eu vou continuar. Capítulo 31. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente, e disse o Senhor a Jacó: Torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho. Ele lhes disse: Vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo o empenho tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me tem enganado, e por 10 vezes me mudou o salário. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia: os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim, Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra de tua parentela. Então responderam Raquel e Lia. E lhe disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido, porque toda a riqueza de Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te diz. Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padaara, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia, e fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu do encalço por 7 dias de jornada e alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse: Guarda-te, não falhes a Jacó bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó: Que fizestes, que me lograstes, e levaste de minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e me lograstes, e nada fizeste saber, para que eu te despedisses com alegria, e com cânticos, e com tamborim, e com harpa? E por que não me permitistes beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedestes insensatamente. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: Guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora que partides de vez, por que tens saudade da casa de teu pai? Por que me furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: Porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força suas filhas. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo, e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na das duas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo, e estava sentado sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai: Não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença.
pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo, não achou os ídolos do lar. Então se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse: Qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido, havendo apalpado todos os meus utensílios que achaste de todos os utensílios de tua casa? Põe-se-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros de teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano da minha mão, o requerias, assim ou furtado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugiu os olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque, por certo, me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Então respondeu Labão a Jacó: As filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra, erigiu por coluna, e disse a seus irmãos: Ajuntai pedras, e tomando pedras fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Jegarzadaúta. Jacó, porém, lhe chamou Galeade. E disse Labão: Seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeade. E Mispa, pois disse: Vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém convosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. E disse mais Labão a Jacó: Eis que aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti, seja um montão testemunha, e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai dele, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque, e ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas, e os abençoou, e partindo voltou para sua casa. Irmãos, eu vou ler só até aqui, mas o que eu quero mostrar para vocês, e é para que vocês percebam a diferença do nosso Pai, que está no céu, e a diferença desse povo que serviu ao Senhor. Que eles não tinham respeito um pelos outros, eles agiam traiçoeiramente. Aqui mesmo vocês podem ver que esse parente ao qual Jacó ele se refugiou, ele tinha outros deuses, mas ele respeitou também o Senhor. Então, percebam, irmãos, eu li aqui para vocês. É um anjo que enganou esse povo, ao qual esse povo queria as riquezas. Eles queriam ter, irmãos, e não o amor, a justiça, praticar a bondade. Porque aqui vocês podem ver que ele amava mais a Raquel, e a própria Raquel que rouba os ídolos do pai dela. E senta em cima e finge que está com as regras para que o pai não encontre. Então eles são mentirosos, irmãos. Assim como está escrito em Apocalipse 22:15, que mentiroso não entra no reino do céu. Aquele que mente, aquele que mata, aquele que é idólatra. Então leiam, busquem a verdade. Porque o intuito aqui é mostrar para vocês que o que vocês servem e o que vocês adoram é tudo falsos. Eles não pertencem, não procedem do nosso Pai.
e sim serviam a anjos caídos. Basta vocês lerem, porque aqui eu tô lendo para vocês. O Senhor aparecia em sonhos, ele aparecia para eles, ele falava com eles. Abraão lavou os pés deles, eles comeram com Abraão. E sucessivamente ele foi aparecendo. E eles faziam sacrifícios. Então percebam, o pai nunca pediu sacrifício. É só vocês entenderem o que o filho fez, o nosso mestre, o Messias, o Emanuel. Ele nunca montou um altar para fazer sacrifício, irmãos. Ele fez toda a vontade do pai, ele foi perfeito. E o sacrifício dele foi perfeito. Então, não se há mais o que fazer, é só buscar obedecer, fazendo a vontade, porque tudo que ele fez foi perfeito. Esse foi o grande amor que o Pai teve por nós, pessoas, para que possamos nos tornar filhos. Então busquem ler, busquem a verdade e não defendam assassinos. Que assassino mentiroso não tem parte com o Pai, porque o Pai é luz. E o Pai ele nunca se revelou para ninguém. Ninguém viu a face dele, só o Filho que veio dele. Então entendam, essa é a diferença. Tá bom, irmãos? Um forte abraço e eu espero que esse vídeo ajude vocês a entender e encontrar a porta estreita que é o Messias, o Emanuel. Um forte abraço a todos.